Mariana pisou no asfalto rachado da rodoviária de São Lázaro, com uma mochila nas costas e um vazio no peito que não explicava. O ar era quente, pegajoso, como se a Mata Atlântica ao redor da cidade tivesse decidido abraçá-la com dedos úmidos. Era 2025, mas ali, entre os postes tortos e as placas desbotadas, o tempo parecia ter parado. Aos 29 anos, ela era uma jornalista que trocava a redação por um podcast True Crime com meia dúzia de ouvintes fiéis. O último episódio, sobre um assalto mal resolvido em São Paulo, mal pagar o aluguel. Agora, houve uma volta à cidade onde cresceu atraída por algo maior. 3 desaparecimentos em 6 meses, todos sem pista, todos ligados à antiga fazenda Sombrio. Não era só trabalho. Havia um peso pessoal nisso, um fio solto da infância. Sua avó, Dona Clara, contava histórias à noite, com a voz rouca e os olhos brilhando sob a luz da lamparina. O homem-lobo cuida da terra, dizia, apontando para a mata além do quintal. Mas ele não perdoa quem pisa onde não deve. Mariana, então uma menina de tranças, ria, achando que era só folclore. Agora, adulta, não ria mais. Não desde que leia nenhum jornal local sobre o sumiço de um blogueiro que posta fotos da fazenda, com legendas debochadas sobre lendas caipiras. A casa que ela alugou ficava na borda de São Lázaro, onde as ruas de paralelepípedo davam lugar à terra batida. Era pequena, com paredes de reboco descascadas e um quintal que terminava numa cerca de arames tortos, além da qual a mata se erguia como uma muralha verde escura. O corretor, um homem magro de chapéu amassado, entrega as chaves com um aviso. Não vá mexer com a fazenda Sombrio, moça. Tem coisa lá que não gosta de visitar. Mariana sorrira, formada, mas por dentro pensara: superstição de interior. Ainda assim, enquanto arrumava o laptop e o microfone na sala, sentia um arrepio que não vinha do ventilador velho girando no canto. O sol já se punha, tingindo o céu de um roxo febril, quando ela começou a gravar o primeiro rascunho do podcast. Sentada à mesa de madeira, com uma xícara de café frio ao lado, falou ao microfone com a voz firme que treinou por anos. Bem-vindos ao Noite Sem Fim. Hoje vamos falar de São Lázaro, uma cidade pequena com um segredo grande. 3 pessoas sumiram sem deixar rastro, e todas as faixas levam a um lugar: a fazenda Sombrio. Será que é só coincidência ou tem algo na mata que ninguém quer nomear? Ela pausou, ajustando o fone. O silêncio da casa era denso, cortado apenas pelo zumbido distante de um drone entregador cruzando o céu. O toque moderno que São Lázaro ganha com os anos. Foi então que ouvi. Um som baixo, grave, como um trovão que não vinha do céu, mas da terra. Um uivo. Não era de cachorro nem de lobo, era algo maior, algo que parecia carregar o peso da mata inteira. Mariana congelou, os dedos emparelhando sobre o teclado. O microfone, ainda ligado, captou o som. E ela o ouviu de novo nos fones, amplificado, como se estivesse dentro dela. Que diabos foi isso? Murmurou, tirando os fones com um gesto brusco. Levante-se, o coração batendo forte, e foi até a janela. A mata estava lá imóvel, mas as sombras entre as árvores mais escuras, mais sólidas. Ela pegou o celular, ativou a lanterna e hesitou antes de abrir a porta dos fundos. O quintal estava vazio, exceto por uma bicicleta enferrujada encostada na cerca. Mas o chão de terra solta tinha algo novo: pegadas. Eram enormes, maiores que qualquer pé humano, com sulcos profundos onde garras tinham rasgado o solo. Mariana deu um passo atrás, o feixe da lanterna tremendo em sua mão. Não é possível, disse em voz alta, como se as palavras pudessem apagar o que via. O uivo não voltou, mas o ar parecia carregado, como antes de uma tempestade. Ela trancou a porta proveniente das janelas e voltou à mesa onde o laptop ainda mostrava a gravação pausada. Com dedos hesitantes, reproduziu o trecho final. O uivo estava lá, nítido, mas havia algo mais. Um som abafado, quase um sussurro, que ela não lembrava de ouvir ao vivo. Aproximou o fone do ouvido e o sussurro se falou em uma palavra: Mariana. Ela desligou o laptop,
como se isso pudesse silenciar o que já ouvia. O café na xícara tremia, refletindo a luz fraca da lâmpada. "É só cansaço", disse a si mesma, mas a voz saiu fraca, infantil. Para se distrair, pegou uma caixa que trouxe de São Paulo, cheia de coisas que sua mãe guardou após a morte da avó. Entre papéis amarelados e um terço quebrado, encontrado uma foto antiga. Era Dona Clara, jovem, posando na frente da mesma casa onde Mariana estava agora. A avó sorriu, mas havia algo errado. No canto da imagem, quase escondido pela sombra da cerca, um vulto. Não era humano. Era alto demais, anguloso demais, com olhos que contemplam buracos brancos no papel desbotado. Mariana segurou a foto com as duas mãos, o coração na garganta. Ela cresceu com aquela imagem luxuosa na sala da avó, mas nunca notara o vulto. Ou será que notara, mas esquecerá, como as crianças esqueceram o que não querem ver? O vento soprou lá fora, fazendo uma janela chacoalhar, e por um instante ela jurou que a mata a encarava de volta. Guardou a foto na caixa, mas não conseguiu tirar os olhos da porta dos fundos, onde as pegadas esperavam, marcadas na terra como um convite que ela não queria aceitar. Naquela noite, Mariana não dormiu. Fiquei sentado no sofá, com o celular na mão, ouvindo o silêncio que não era silêncio. A mata sussurrava não com palavras, mas com um pulsar que ela sentia nos ossos. O uivo não voltou, mas a sensação de ser visto cresceu, como se algo ou alguém soubesse que ela estava ali, tão perto da fazenda Sombrio, tão perto de um segredo que não era só da cidade, mas dela mesma. Mariana concordou com o gosto de terra na boca, como se tivesse dormido com a janela aberta para a mata. A luz da manhã entrava pela cortina fina, mas não aquecia. O frio que sentia vinha de dentro, desde o uivo da noite anterior. A foto da avó ainda estava na caixa, mas ela não a tocou. Em vez disso, ligou o laptop, abriu o arquivo de gravação e ouviu de novo. O uivo, o sussurro com seu nome. Não apagou. Guardou como se fosse uma prova que ainda não entendia. São Lázaro parecia viva durante o dia, mas de um jeito torto. As ruas de pedra ecoavam com o ronco de motos e o bip de drones entregadores, que cruzavam o céu carregando pacotes de farmácia ou lanches. Mariana caminhou até a praça central, onde uma estátua de São Lázaro, o santo dos enfermos, parecia vigiar com olhos gastos pelo tempo. Ela marcou entrevistas com moradores para o podcast, buscando pistas sobre os desaparecimentos. Mas no fundo era outra coisa que a puxava. A fazenda Sombrio, as pegadas no quintal, o vulto na foto. Algo que não cabe em notas ou roteiros. Primeiro foi seu Zé, o dono da padaria. Um homem de mãos grossas e voz lenta. Sentado atrás do balcão, entre pães de milho e o cheiro de café, ele falou baixo, como se temesse ser ouvido. Aqui, moça, a mata não esquece. Lá por 1800, os fazendeiros fizeram um pacto. Derramaram sangue para proteger a terra, e a terra deu algo em troca. Um guardião, um homem-lobo. Ele riu, mas o riso morreu rápido. Quem mexe com a fazenda Sombrio some. Sempre foi assim. Mariana anotou, cética, mas o peso das palavras dele ficou, como um nó na garganta. Depois encontrei Dona Ivete, uma costureira que morava perto da igreja. Sob o teto baixo da sala, com uma máquina de costura zumbindo, Ivete confirmou a história. O guardião pune quem trai a mata, disse, sem tirar os olhos da agulha. Aquele blogueiro, o tal de Lucas, postava vídeo tirando sarro da fazenda. Falava em construir um resort. Sumiu 2 dias depois. Mariana perguntou ao engenheiro o segundo desaparecido. Ivete hesitou, cruzando os braços. Ele trabalhou para uma empresa grande, querendo abrir estrada na mata. Achou que dinheiro compra tudo. As peças começaram a se juntar, mas não como Mariana queria. Ela era jornalista, acreditava em fatos, relatórios, documentos, testemunhas, não em lendas de lobisomens. Ainda assim, no caminho de volta, parou na prefeitura, onde uma estagiária de cara entediada liberou arquivos públicos. Lá estavam Lucas Mendes, blogueiro, e Rafael Costa, engenheiro, ambos ligados a um projeto de desmatamento para uma startup.
de São Paulo. A terceira vítima, uma bióloga chamada Ana, também pesquisou a flora da fazenda Sombrio, mas seus relatórios sugeriam preservação, não destruição. Por que ela, então? O sol já queimou o meio-dia quando Mariana decidiu ir para a fazenda. Vestiu uma camiseta leve, pegou o celular, uma garrafa d'água e a gravadora. A trilha até o Sombrio era estreita, coberta de raízes que queriam querer tropeçá-la. A mata era densa, com cipós pendentes como cordas, e o canto de pássaros, que parava de repente, deixando um silêncio que pesava nos ombros. Ela gravava enquanto andava, descrevendo o cheiro de folhas úmidas, o zumbido de mosquitos, o calor que grudava na pele. Se há respostas em São Lázaro, disse ao microfone, estão aqui, onde a cidade acaba e a mata começa. A fazenda surgiu, após uma curva, ou o que restava dela. Uma casa de tábuas tortas, sem telhado, e um celeiro que parecia engolido pela terra. Mariana parou, o coração batendo mais rápido. Não era medo, ou pelo menos ela não admitia. Era a sensação de estar sendo vista, como se a mata tivesse olhos. Ela tirou fotos com o celular, a casa, o celeiro, uma árvore retorcida que parecia humana sob a luz filtrada. Foi então que notou. Uma sombra se moveu entre as árvores, rápida, maior que qualquer animal. Ela girou, o celular tremenda na mão. "Quem tá aí?" respondeu, mas só o eco. O ar ficou mais pesado, como se a mata prendesse o fôlego. Mariana avançou, seguindo o ponto onde a sombra sumira. O chão estava macio, marcado por pegadas frescas, iguais ao quintal, com garras que cortavam fundo. Seu estômago revirou, mas ela continuou atraída por algo que não nomeava. Perto do celeiro encontrei uma árvore antiga, o tronco largo como uma porta. Entalhado na casca havia um símbolo, um círculo com linhas cruzadas, como uma estrela torta. Mariana tocou o histórico, os dedos tocando a madeira áspera. Era igual à foto da avó, escondida na cerca, quase invisível. O celular vibrou no bolso. Uma notificação qualquer, um lembrete do mundo fora dali. E o som a fez pular. Ela riu nervosa, mas o riso morreu quando olhou para baixo. Gotas vermelhas pingavam do galho acima, caindo na terra com um som lento, ritmado. Sangue, fresco, brilhando sob o sol que mal atravessava as folhas. Ela olhou para cima, mas não. Havia corpo nem animal, só o galho vazio, balançando como se algo tivesse acabado de passar. O gravador ainda estava ligado, captando o silêncio que não era silêncio. O farfalhar de folhas sob pés que não eram dela. O pulsar da mata como um coração distante. Mariana correu, sem olhar para trás, até chegar à trilha. Só parou, na cerca da casa alugada, com o peito ardendo e o celular ainda na mão, mostrando uma foto da árvore com o símbolo. Na imagem, a sombra estava lá, mais nítida, com ombros largos e olhos que brilhavam como brasas. Naquela noite ela não gravou. Sentou no sofá, com a porta trancada e a luz acesa, tentando ignorar o peso no ar. O sangue na árvore não saiu da cabeça, nem o símbolo nem a sombra. Quando finalmente dormiu, sonhou com um lobo. Não era como os lobos dos filmes. Era maior, com pelos que originaram raízes e olhos que eram dela, castanhos, humanos, mas com uma fome que não reconhecia. Ele não a atacava, apenas a encarava, uivando baixo, como se quisesse que ela entendesse. Mariana acordou com um grito preso na garganta. A luz do quarto estava apagada, embora tivesse certeza de deixá-la acesa. O braço direito ardia. Ela pediu a manga da blusa e viu 3 riscos fundos como garras, sangrando de leve. Não havia explicação. A janela estava fechada, o quarto vazio. Mas a mata lá fora parecia mais próxima, sussurrando, chamando, e Mariana sabia que não. Podia mais fingir que era só uma história. Mariana não sentiu mais o chão sob os pés como antes. Desde o sangue pingando na árvore, desde os arranhões em seu braço, o mundo coberto por uma membrana fina, como se a realidade pudesse rasgar a qualquer momento. São Lázaro, com suas ruas tortas e drones zumbindo no céu, não era mais só uma cidade. Era um palco e ela não sabia que papel estava desempenhando. O dia começou com o som insistente do celular
notificações de ouvintes do podcast questionadas por novidades, mas Mariana não respondeu. Sua cabeça estava na fazenda Sombrio, no símbolo entalhado na sombra que parecia viva. Ela deu respostas, não de lendas. Por isso marcou um encontro com o prefeito, Eduardo Lima. Um homem que todos conheciam pelo sorriso fácil e pelas promessas de progresso. Ele recebeu na prefeitura um prédio branco com ar-condicionado gelado demais, onde uma reunião ofereceu café em copo combinado. Eduardo era jovem para um político, talvez 40 anos, com cabelo penteado para trás e uma gravata que parecia gritar: "Confie em mim." "Mariana, né?" A jornalista da capital disse, estendendo a mão. "Ouvi seu podcast, bem interessante." Ela foi direta, o caderno de anotações aberto sobre a mesa. "Quero falar dos desaparecimentos. Lucas Mendes, Rafael Costa, Ana Ribeiro. Todos ligados à Fazenda Sombrio. O senhor sabe de algo que não está nos relatórios?" O sorriso de Eduardo não vacilou, mas seus olhos mudaram, como se uma cortina tivesse caído. Sombrio? Só um pedaço de terra esquecido. Essas coisas... acidentes acontecem, sabe? Mata é perigoso. Ele desviou falando de planos para uma nova rodovia, de startups que trariam empregos. Mas quando Mariana chegou à lenda do lobisomem, ele riu alto demais. "Folclore, Mariana. Bom para assustar criança, não para jornalismo." Ela saiu da prefeitura com mais perguntas que respostas. O prefeito sabia algo. A forma como ele evitou o nome da fazenda era prova disso. De volta à casa alugada, o calor da tarde grudava na pele. E o quintal parecia menor, como se a mata tivesse avançado durante a noite. Mariana abriu a caixa da avó de novo, procurando qualquer coisa que fizesse sentido. Entre fotos amareladas e um lenço bordado encontrei um diário. A capa de couro estava rachada e as páginas cheiravam a mofo e tempo. Era da avó, Dona Clara, escrita em letras tortas, como se cada palavra fosse. Ela folheou com cuidado, o coração batendo mais. Rápido a cada linha. Havia trechos sobre a Fazenda Sombrio, sobre noites de lua cheia quando a mata falava. Um parágrafo fez Mariana parar. O pacto não morre. O sangue da terra precisa de um guardião, e a matilha escolhe quem carrega. Há um ritual para rir a fera, mas o preço é alto, um pedaço da alma. Mais adiante, uma frase sublinhada. Mariana é a herdeira, que ela nunca saiba. A caneta escorregou da mão dela, caindo no chão com um som seco. Herdeira do quê? De uma lenda? De uma maldição? O dia passou em um borrão. Mariana tentou gravar para o podcast, mas as palavras saíram truncadas, como se a verdade estivesse entalada na garganta. Quando a noite caiu, a lua cheia subiu no céu, redonda e pesada, tingindo tudo de prata. Ela não planejou voltar à mata, mas algo a puxava. Não uma decisão, mas um instinto, como se o uivo da primeira noite tivesse deixado raízes dentro dela. Pegou a lanterna, o celular e o diário e caminhou até a cerca do quintal. Pegadas antigas ainda estavam lá, agora misturadas a novas mais profundas, como se algo tivesse corrido. A trilha para a Fazenda Sombrio era um túnel de sombras, com galhos que roçavam seu rosto como dedos. O ar estava quente, mas sua pele arrepiava, e o suor escorria frio pela nuca. Ela seguiu rastros, pegadas, pedaços quebrados, um caminho que parecia feito para ela. O diário pesava no bolso, e as palavras da avó ecoavam. Herdeira. Mariana parou perto da árvore com o símbolo entalhado, onde o sangue pingara no dia anterior. Não havia mais vermelho, mas o chão parecia vivo, pulsando sob seus tênis. Foi então que o viu. Primeiro um movimento, não uma sombra, mas algo que engolia a luz da lua. Depois a forma, imensa, maior que qualquer homem, com pelos que eram entrelaçados com raízes, ombros curvados, garras que brilhavam como facas. Um lobisomem, mas não como nos filmes. Era meio humano, com traços que mudavam sob a luz. Um rosto que podia ser de alguém que ela conhecia ou de ninguém. Seus olhos eram brasos, mas não vazios. Havia neles uma tristeza antiga, um peso que a fez querer chorar. Mariana não correu. Queria, mas seus pés estavam presos, não por medo,
mas por uma força que vinha de dentro, como se o próprio corpo soubesse algo que a mente negava. O lobisomem não atacou. Ele a encarou, a cabeça inclinada, e uivou. Um som que não era só som, mas uma palavra, clara como o toque de um sino. Mariana. O nome vibrou no ar, na terra, nos ossos dela. Ela deu um passo atrás, tropeçando, em uma raiz, e o lobisomem sumiu engolido pela mata, deixando apenas o eco do uivo e o cheiro de terra revirada. Ela correu então, não para casa, mas mais fundo na mata, guiada por um impulso que não entendia. Chegou a uma clareira, onde uma poça d'água refletia a lua, perfeita como um espelho. Mariana caiu de joelhos, o coração disparado, o peito ardendo com cada respiração. Olhou para a poça, esperando ver seu rosto. Cabelo bagunçado, olhos assustados. Mas o que viu a fez engasgar. Seus olhos brilhavam, não com a luz da lua, mas com o mesmo fogo do lobisomem, castanhos e dourados, como se pertencessem a outra coisa. O diário escorregou do bolso, aberto na página do ritual. Mariana não leu, não pedi. A verdade estava ali, no reflexo, na mata, no uivo que ainda ecoava dentro dela. O lobisomem não queria matá-la. Ele queria que ela visse, que entendesse o que carregava, ou que a avó tentasse esconder. Ela pediu-se trêmula, e a mata pareceu se abrir, como se a convidasse a ficar. Mas Mariana voltou para casa, com o reflexo queimando na memória e a certeza de que algo em seu sangue já não era só humano. Mariana não era mais só Mariana. Algo se move dentro dela, não como um intruso, mas como um velho conhecido que sempre esteve lá, esperando. O reflexo na poça da noite anterior, olhos que brilhavam como os do lobisomem, não saía de sua cabeça. Ela acordou com o corpo febril, a pele quente demais para o ventilador que girava inútil na sala. O diário da avó estava aberto na mesa, as palavras herdeira e pacto sublinhadas como feridas. Mariana não queria ler mais, mas seus dedos viravam as páginas sozinhas, como se a tinta tivesse vontade própria. O diário contava o resto. Em 1800, sua família, os Silveira, junto com outros fazendeiros, fez um pacto com a mata. Não com Deus, não com o diabo, mas com a terra mesma, uma força que não pedia, só tomava. Derramaram sangue, seu próprio e de outros, num ritual sob a lua. E a mata respondeu. Deu-lhes um guardião, um lobisomem, para proteger a fazenda sombrio de quem a quis profaná-la. Mas havia um preço. Cada geração carregaria a maldição, um herdeiro escolhido para ser ponte entre o humano e a fera. Dona Clara sabia, e Mariana, sem querer, era a próxima. Ela olhou para as mãos. As unhas, antes curtas e roídas, eram mais longas, mais duras, com bordas que brilhavam como facas sob a luz fraca. Não faça, mas assustava, não por ser estranho, mas por parecer certo. Na noite anterior, sonhara que corria pela mata, não com pés, mas com patas. O chão macio sob garras, o vento carregando o cheiro de terra molhada e sangue. No sonho, ela uivava, e a mata uivava de volta, como se fosse sua voz. Acordara com o gosto de ferro na boca, como se tivesse mordido algo vivo. São Lázaro estava diferente naquela manhã. O ar pesava, não só pelo calor, mas por um medo que rastejava entre as casas. Mariana ouviu na rádio local. Outro ataque. Um entregador de aplicativo, encontrado morto na estrada que beirava a fazenda, o corpo rasgado como papel. A voz do locutor tremia, e as ruas, antes barulhentas com motos e drones, ficaram quietas, exceto pelo murmúrio de portas trancadas. Ela caminhou até a praça, onde uma multidão se juntou. O prefeito Eduardo estava lá, de camisa social suada, falando alto, como se o volume pudesse apagar o pânico. Chega de medo, converse ele subindo num banco. Essa coisa, seja lá o que for, não vai nos parar. Vamos caçar esse monstro hoje à noite na Fazenda Sombrio. Quem tá comigo? A multidão respondeu com gritos hesitantes, mas Mariana viu os olhos deles. Não era coragem, era desespero. Armas apareceram, espingardas velhas e facções, como se o aço pudesse enfrentar o que ela vira na mata. Eduardo anotou na multidão e franziu a testa, como se soubesse que ela não transmitia mais ali entre os humanos. Mariana voltou para casa correndo,
o coração batendo descompassado. O cheiro de terra molhada a seguir, mesmo dentro da sala. E o som de galhos quebrando ecoava em sua cabeça, não lá fora, mas dentro. Ela pegou o celular, pensando em gravar, em contar tudo. O pacto, a maldição, o lobisomem que não era só um, mas parte dela. Mas as palavras não vinham. Em vez disso, abriu o diário e leu o trecho final. A matilha não é um. São muitos, nascidos do sangue, vivendo na terra. Quem herda não escolhe. Vira guardião ou vira presa. As unhas dela cravaram na mesa, deixando sulcos na madeira. Ela não queria acreditar, mas o corpo sabia. O pulsar do sangue nas veias era mais que humano, era a mata, a fera, a herança que a avó tentou enterrar. Mariana enfrentou uma escolha: contar a verdade, parar a caçada, expor o pacto e talvez se salvar, ou proteger o lobisomem, a matilha, o segredo que agora sente como seu. Ela não poderia trair a mata, não quando a sentir respirando dentro de si. O dia passou rápido, o sol caindo como uma pedra no céu roxo. Mariana não ficou em casa. Pegou o diário, uma lanterna, e correu para a fazenda Sombrio, como se a mata a chamasse pelo nome. A trilha era familiar agora. Cada raiz e pedra, uma memória que não era só dela. Ela se escondeu no celeiro em ruínas, o teto meio desabado deixando uma lua cheia entrar, prateando o chão de terra. O cheiro de mofo misturava-se ao de folhas úmidas, e o silêncio era cortado por estes, galhos quebrando, não por ela, mas por algo maior. Foi então que o uivo veio, longo, grave, subindo da terra como um rio. Não era só um lobisomem. Eram vozes, muitas, entrelaçadas, cantando uma dor antiga. Mariana fechou os olhos e o som atravessou, fazendo seu sangue ferver, sua pele formigar. Ela abriu a boca e um som saiu. Não um grito, mas um uivo, baixo, hesitante, mas dela. A mata respondeu, os galhos tremendos, as sombras dançando. Ela não era mais só Mariana. Era algo mais, algo que corria, que caçava, que protegia. Luzes cortaram a escuridão. Faróis, lanternas, vozes humanas. A caçada começará. Mariana se agachou atrás de uma viga podre, o diário apertado contra o peito. Os homens gritavam, o prefeito à frente, sua voz agora sem charme, só raiva. Há quem essa coisa. Não sai ninguém até acabar. Passos pesados esmagavam o chão e o som de engatilhar espingardas gelou o ar. Ela viu vultos entre as árvores, não a matilha, mas caçadores, com facções brilhando na luz da lua. O uivo da matilha ecoou de novo mais perto, e Mariana sentiu-o nos ossos. Eles estavam lá, escondidos, esperando. Mas por quê? Por ela? Pela terra? Pelos homens que ousavam entrar onde não pertenciam? As unhas dela cravaram nas palmas, e um fio de sangue escorreu, quente, vivo. Ela olhou para o céu, a lua como um olho que tudo via, e entendeu. O lobisomem não era um. Eram muitos, ecos do pacto, guardiões que viviam na terra, no sangue, em cada herdeiro. E ela era a próxima. Mariana uivou de novo, mais alto, não por escolha, mas porque precisava. O som subiu, misturando-se ao da matilha, e os caçadores pararam, lanternas tremendas. Ela estava escondida, mas exposta, humana. Mas não. Só. A fazenda Sombrio pulsava ao seu redor viva, e Mariana sabia que a escolha já não era dela. A mata decidida. Mariana não corria mais. Não havia para onde fugir. A fazenda Sombrio a envolvia, não como um lugar, mas como um ser. A mata respirava, os galhos sussurravam, o chão pulsava sob seus pés descalços. O uivo da matilha ainda ecoava. Não, só nos ouvidos, mas no sangue, quente, rápido, vivo. Ela estava no celeiro, o diário da avó perdido em algum canto, as unhas cravadas nas palmas, deixando gotas vermelhas na terra. A lua cheia, alta, não iluminava, julgava. E Mariana, pela primeira vez, não queria se esconder. Os caçadores estavam próximos. Lanternas cortavam a mata como facas, vozes roucas gritavam ordens, o som de espingardas sendo engatilhadas misturavam-se ao estalar de galhos. O prefeito Eduardo liderou sua silhueta mais nítida agora, sem uma máscara de charme. Mariana o ouviu.
a voz compartilhada de raiva e algo mais. Ambição. Achem essa coisa. A terra é nossa. E ninguém vai nos parar. Ela riu baixo, um som que não conheceu. Nossa, a terra não pertence a ninguém. Uma terra tomava. Ela se sentiu antes de ver. Um peso no ar, um silêncio que engolia até o vento. O lobisomem estava lá, não mais uma sombra, mas uma presença, sólida, imensa, feita de pelos entrelaçados com raízes, garras que rasgavam o chão, olhos que não eram só olhos, mas memórias. Ele não a encarava como inimigo. Era um espelho, um eco dos Silveira, dos fazendeiros que sangraram pelo pacto, de Dona Clara, que tentaram fugir. Mariana entendeu, não com a mente, mas com o corpo. O lobisomem não era um. Era a matilha, eterna, nascida do sangue, presa num ciclo de vingança contra quem ferisse a mata. Os caçadores chegaram ao celeiro. Eduardo entrou primeiro, a espingarda elevada, o rosto suado brilhando na luz da lua. Ele viu Mariana agachada e hesitou. Você, disse, a voz tremenda, não de medo, mas de certeza. Eu sabia. Você tá com eles, né? A lenda, o pacto, tudo verdade. Ele riu amargo. Pensei que poderia usar isso, comprar uma fazenda, abrir uma mata, construir um império. O guardião ia trabalhar para mim. Mariana se manifestou lenta, os olhos fixos nele. Suas unhas doíam, mais compridas, mais afiadas, e o pulsar no peito não era só dela. Você não entende, disse, a voz grave, quase um rosnado. A mata não negocia. Eduardo indicou a arma, mas antes que puxasse o gatilho, o lobisomem moveu-se. Não havia som, apenas um borrão de garras e dentes. O grito do prefeito foi curto, engolido pelo uivo que subiu. Longo, cortante, como se a terra mesma gritasse. Os outros caçadores fugiram, lanternas caindo, passos se perdendo na mata. O celeiro ficou silencioso, exceto pela respiração pesada do lobisomem. Ele estava diante dela agora, tão perto que Mariana sentia o calor de sua pele, o cheiro de musgo e sangue. Não atacava. Olhava, e nos olhos dele ela viu. Não um monstruoso, mas um ciclo. Rostos dos seus ancestrais, homens e mulheres que escolheram, que caíram, que se tornaram. O diário dizia que havia um ritual para quebrar a maldição, uma oferenda para apagar o pacto, mas o preço era claro. Cortar o laço com a mata, apagar a matilha, apagar a si mesma. Mariana tocou o chão, os dedos afundando na terra úmida. A mata sussurrava, não com palavras, mas com imagens. Árvores caindo sob máquinas, rios secando, o silêncio onde pássaros cantava. Ela viu o progresso que Eduardo queria. Asfalto, onde havia raízes, luzes onde havia estrelas. E viu a matilha esperando, sempre esperando, para lembrar que a terra não esquece. Quebrar a maldição seria liberdade, mas também traição. Não só à mata, mas ao que ela era agora. Ela fechou os olhos. O lobisomem uivou baixo como uma pergunta. Mariana abriu a boca e o som veio, não humano, não dela, mas da matilha. Um uivo que subiu, rasgou o céu, fez a lua tremer. Seu corpo doía, mas não era dor, era nascimento. A pele formigava, os ossos cantavam, o sangue corria como rios. Ela não escondeu, abraçou. As unhas cresceram, os dentes pesaram, os olhos queimaram. A mata abriu os braços e Mariana correu, não para trás, mas para dentro, para as árvores, para a escuridão que era a casa. Quando chegou pela manhã, a fazenda Sombrio estava quieta. Os caçadores não voltaram. O corpo de Eduardo foi encontrado, ou o que restava, e São Lázaro calou-se, como se notícias que falar trazia perigo. A casa de Mariana ficou vazia. O laptop aberto com uma gravação inacabada, o diário desaparecido. Meses depois, um drone de entrega cruzou o céu noturno, sua câmera captando um som que não explicava. Um uivo, não de um lobo, mas de muitos, ecoando na mata. O vídeo viralizou e a lenda cresceu. O guardião ainda vivia, ou talvez fosse mais, talvez fosse eternos. Ninguém viu Mariana de novo. Alguns diriam que ela fugira, outros que morrera. Mas nas noites de lua cheia, quando o vento soprava pela fazenda Sombrio,
Havia um silêncio diferente. Não vazio, mas cheio, como se a mata guardasse um segredo que não contava. E na escuridão, entre as árvores, 2 olhos brilhavam, não com raiva, mas com paz, ou talvez com fome.